Olá! Hoje nós vamos aprender a configurar as entradas digitais do STM32, falar sobre o conceito de pull-up e pull-down e fazer alguns circuitos de exemplo. Fique ligado no vídeo. Antes de mais nada, é importante nós saber quais são os pinos que podemos usar como entrada digital. Os pinos estão demarcados aqui neste esquemático. Notem que temos pinos que trabalham apenas com um nível lógico máximo de tensão de 3 volts, enquanto que outros pinos trabalham com um nível de 5 volts de entrada de sinal. O primeiro pino, que você pode ver aqui, ele possui já o LED embarcado na placa. Eu, geralmente, evito utilizar esse pino para outras aplicações e costumo utilizar esse LED para sinalizações que eu possa necessitar no meu programa. Se nós observar o circuito interno do pino de entrada do STM32, nós vamos reparar que ele passa por um circuito de proteção, então o sinal se divide para uma entrada analógica, ou então para o circuito de pull-up e pull-down, e então entra para o buffer de entrada. Se você reparar lá na IDE, o pino de entrada ele possui apenas estas configurações, que é o GPIO Mode, que possui apenas a opção de Input Mode, e o GPIO Pull-Up ou Pull-Down. O que isso significa? Que aqui nós vamos selecionar que não queremos utilizar os resistores de pull-up ou pull-down interno, e aqui nós selecionamos se queremos o pull-up ou o pull-down interno ativado no nosso sistema. Para entender melhor esta configuração, eu criei esse circuito aqui que ele praticamente simula essa configuração de pull-up ou pull-down. Reparem que nós temos um bit que configura se vamos utilizar o pull-up ou pull-down interno, e aqui nós temos um bit que seleciona qual dos resistores estamos utilizando, se é o de pull-up interno ou de pull-down interno. Nesta situação aqui, nós estamos com o pull-up ou pull-down interno desativados, pois esse bit aqui está configurado como nível lógico 1. E notem que a identificação da tensão de entrada do pino do microcontrolador marca uma tensão flutuante ali de 1,65 volts. Por quê? Porque ele está identificando qualquer sinal ali, ele não está identificando um sinal referenciado, ele está identificando qualquer coisa. Para utilizar dessa maneira, nós vamos precisar nós mesmos construir um circuito de pull-up ou pull-down externo. Primeiramente, então, eu vou construir usando a lógica com o pull-up, e notem que, deste modo, agora nós temos 3,3 volts identificados na entrada, e quando a gente pressiona o botão, o nível lógico vai a 0. Agora, invertendo a lógica e usando o circuito de pull-down externo, repare que a lógica irá se inverter. Agora, quando nós pressionamos o botão, nós temos 3,3 volts, e quando soltamos, nós não temos nenhum nível lógico na entrada. Para não precisar construir esse circuito de pull-up externo, nós podemos habilitar o pull-up interno, que neste caso, então, consiste em a gente habilitar o circuito de pull, e aqui, então, nós selecionamos se o pull será up ou down. Neste caso, então, inicialmente vamos deixar em up, e reparem que agora nós precisamos apenas aterrar o sinal, já que essa etapa do resistor é feita nessa etapa do circuito. Então, desprezem essa diferença de tensão aqui de 28 mV, é porque o circuito não foi calculado, então ele pode estar um pouco desbalanceado. Mas reparem que o nível lógico seleciona alto ou baixo, dependendo da posição da chave. A lógica vai se repetir se a gente inverte a ligação e lá na IDE a gente selecionar que quer utilizar o pull down.
reparem que agora nós vamos selecionar que estamos utilizando o pull down, pois o pull down é ativo em nível lógico 1, e reparem que a lógica agora está invertida. Quando a chave está aberta, temos nível lógico 0, quando está fechada, nível lógico 1, que é os 3,3 volts. Eu já vou adiantar que o circuito que nós vamos montar na protoboard é este aqui, que consiste em dois LEDs que mostrarão o estado das entradas. Um botão configurado com pull down e o outro botão configurado como pull up, ambos externos ao microcontrolador. Eu vou utilizar o mesmo projeto que nós utilizamos para fazer o pisca LED do nosso primeiro vídeo, porém eu irei realizar apenas as alterações necessárias. Eu vou abrir aqui então a interface gráfica de edição, Voice System Core, GPIO, e então eu vou selecionar o pino para ser o LED de saída, conforme nós vimos no esquemático anteriormente. Então aqui nós selecionamos como GPIO Output, nós entramos nas configurações do pino, e aqui eu não vou me aprofundar muito ainda, eu vou apenas alterar o User Label para LED azul, que será o nome que será dado ao pino lá na etapa de texto do nosso programa. Agora então vamos selecionar os pinos para os botões de entrada. Aqui então vamos selecionar o PA15 e vamos configurar ele como input. GPIO Pull Up Pull Down nós vamos deixar no Pull Up e no Pull Down, pois, conforme nós vimos, vamos utilizar Pull Up e Pull Down externo. User Label então vamos configurar como botão 1. E agora vamos então configurar o nosso segundo botão, que também será um GPIO Input. E vamos manter a mesma configuração. GPIO Mode, a única que temos, e o GPIO Pull Up Pull Down, vamos apenas agregar um User Label. Então, nós damos um Build, e essas configurações que fizemos no editor gráfico agora serão atualizadas lá na etapa de texto do código. Vamos ver aqui. Nenhum erro, nenhum alarme. Vamos utilizar a biblioteca HAL GPIO para escrever e ler os dados de pinos. Então aqui nós vamos usar a WritePin e vamos escrever na porta do LED vermelho. E agora escolhemos qual pino da porta que estamos utilizando. O pino será o LED vermelho PIN. E aqui nós vamos então escrever qual o estado que vamos colocar esse pino, em 0 ou em 1. Esse estado será o estado que está sendo lido na entrada. Então nós vamos usar a função para ler o pino de entrada. Então aqui nós selecionamos qual a porta de entrada que estamos lendo, que é a porta do botão 1, e aqui selecionamos qual o pino que estamos lendo, que é o botão 1 pin. Aqui eu vou comentar então, para caso tenha ficado alguma dúvida. Vou botar aqui que o LED vermelho será o valor lógico do pino botão 1. E agora, basicamente copiamos e colamos esse código, porém a gente faz as alterações necessárias agora, trocando o LED vermelho pelo LED azul e trocando o botão pelo botão 2. Bom, aqui é muito importante a gente deixar o nosso código sempre entre esses dois campos aqui comentados. Se nós fizermos alguma alteração no editor gráfico, este trecho de código será mantido.
Já temos então o nosso STM32 programado e eu não vou abordar como é o processo de programação, pois isso já foi visto lá no primeiro vídeo. Então se você tiver com dúvida de como fazer esse processo, eu sugiro que você pause o vídeo aqui, vá no primeiro vídeo da série, lá nos comentários tem o tempo do vídeo em que é feito o processo de gravação, você veja como faz e depois volta para cá e a gente continua daqui, para a gente não perder mais tempo, né galera? Então, vamos lá, vamos alimentar a nossa protoboard. Lembrando que eu vou deixar aqui no cantinho da tela, bem aqui, como a gente faz este adaptador aqui, tá galera? Para facilitar nossas conexões de fontes externas. Olha que fácil que fica. Então nós temos aqui já os nossos dois LEDs e o nosso botão 1 e 2. O botão 1 operando em pull down, ou seja, temos aqui nível lógico 0. E o botão 2 operando em pull up, então temos o nível lógico 1. Então, se a gente inverte o nível lógico dos botões, o nível lógico dos LEDs inverte corretamente. Beleza, galera? Bom, agora então nós vamos alterar as configurações de entrada para que a gente trabalhe com os pinos funcionando com o pull up e o pull down interno. Então, no botão 1, conforme nosso esquemático, nós vamos configurar ele para pull down. E o botão 2, conforme também o nosso esquemático, nós vamos configurar como pull up. Nós vamos recompilar o código e então a gente grava o microcontrolador, vamos para a bancada e verificamos se está tudo ok. Galera, após as modificações, então agora nós podemos retirar os resistores de pull up e pull down, já que agora essa lógica está sendo feita internamente e o microcontrolador aqui já está gravado. Vamos alimentar a placa e confirmar que está funcionando corretamente. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Inscrevam-se no canal, que conforme eu for tendo tempo, eu vou postando novas dicas aí de como usar o STM32F103C8T6 na famosa Blue Pill. Obrigado e um abraço.